Em uma pequena cidade cercada por montanhas e banhada por um rio serpenteante, viviam Cole e Marina. Ele, um homem de 40 anos, alto, de olhos castanhos e cabelos grisalhos, era conhecido por seu temperamento forte e sua língua afiada. Trabalhava como gerente em uma empresa de construção civil e, embora fosse respeitado profissionalmente, em casa, seu orgulho e egoísmo falavam mais alto. Marina, por outro lado, era uma mulher de 35 anos, de cabelos longos e escuros, olhos cor-de-mel que pareciam refletir a serenidade da natureza ao redor. Ela era gentil, paciente e dedicada, mas, nos últimos meses, estava desempregada, o que a deixava vulnerável às críticas constantes do marido. Cole não perdia uma oportunidade para ridicularizá-la. Você não faz nada o dia todo, dizia ele, enquanto ela limpava a casa, cozinhava e cuidava de tudo sozinha. Até quando vai ficar nessa vida de parasita? As palavras cortavam como facas, mas Marina engolia as lágrimas e seguia em frente, tentando manter a esperança de que as coisas melhorariam. Um dia, após mais uma discussão acalorada, Cole saiu de casa batendo a porta, deixando Marina sozinha com seus pensamentos. Ela olhou pela janela, observando o rio que cortava a cidade, e sentiu que algo dentro dela havia se quebrado. Naquela noite, enquanto Cole trabalhava até tarde, ela decidiu que não podia mais viver. Assim, pegou uma mala, colocou algumas roupas e objetos pessoais e deixou um bilhete sobre a mesa da cozinha. Quando Cole chegou em casa, já era noite. A casa estava escura e silenciosa, algo que ele não estava acostumado. Marina chamou, mas não houve resposta. Foi até a cozinha e viu o bilhete. Com mãos trêmulas, leu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Carlos, não aguento mais. Você me fez sentir pequena, inútil e sozinha. Decidi seguir meu caminho e pedir o divórcio. Não me procure. Marina. O coração de Cole pareceu parar. Ele olhou ao redor, como se esperasse vê-la surgir de algum canto, mas a casa estava vazia. Pela primeira vez em anos, sentiu o peso de suas ações. As palavras que ele havia dito ecoavam em sua mente, e a dor no peito era insuportável. Determinado a encontrá-la, Cole começou uma busca desesperada. Foi até a casa dos pais dela, mas eles disseram que não a viram. Perguntou aos amigos, mas ninguém sabia de nada. Até que, em um bar à beira do rio, um velho amigo de Marina lhe deu uma pista. Ela sempre falava de um lugar especial, uma cabana nas montanhas. Talvez ela esteja lá. Sem pensar duas vezes, Cole pegou seu carro e seguiu em direção às montanhas. A estrada era sinuosa e cheia de obstáculos, mas ele não desistiu. Após horas de viagem, finalmente avistou a cabana, escondida entre as árvores. Ao se aproximar, viu Marina sentada na varanda, olhando para o horizonte. Marina, chamou ele, com a voz embargada. Ela se virou, surpresa, mas não disse nada. Cole se aproximou, hesitante. Eu não sei por onde começar. Só sei que errei. Errei feio. Eu não percebi o quanto te magoei, o quanto te fiz sofrer. Eu era cego pelo meu orgulho, mas agora eu vejo. Vejo o quanto você significa para mim. Marina olhou para ele, seus olhos cor de mel cheios de lágrimas. Cole, você acha que um pedido de desculpas é suficiente? Você acha que pode apagar tudo o que disse e fez? Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Não, eu sei que não. Mas eu quero mudar. Eu preciso mudar. Por favor, me dê uma chance. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores. Finalmente, Marina suspirou. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, Cole. Marina olhou para Cole, seus olhos verdes ainda úmidos de lágrimas, mas agora com um brilho de esperança. Mas, talvez possamos tentar. Um dia de cada vez. Cole sentiu um alívio imenso, mas sabia que aquelas palavras não eram um perdão, e sim uma chance frágil, como um fio de cabelo prestes a se romper. Ele acenou com a cabeça, prometendo a si mesmo que faria tudo para merecer essa oportunidade. No
Dia seguinte, Marina concordou em voltar para casa, mas com uma condição: eles precisariam de ajuda profissional. Não podemos fazer isso sozinhos, Carlos. Precisamos de terapia de casal, ela disse, com uma firmeza que ele nunca havia visto nela antes. Ele concordou imediatamente, disposto a fazer o que fosse necessário. As primeiras sessões de terapia foram dolorosas. Carlos ouviu Marina desabafar sobre como se sentia invisível, como suas palavras a machucavam profundamente e como ela havia perdido a confiança nele. Ele, por sua vez, começou a entender que seu comportamento era reflexo de suas próprias inseguranças e do medo de falhar como provedor da família. Aos poucos, eles começaram a reconstruir a comunicação, mas o caminho era cheio de obstáculos. Enquanto isso, Marina decidiu retomar sua carreira. Ela havia sido uma talentosa designer gráfica antes de se casar, mas havia deixado tudo para trás para cuidar da casa. Com o apoio de uma amiga, ela conseguiu um emprego em uma pequena agência de publicidade na cidade. Carlos, inicialmente, sentiu-se ameaçado por sua independência, mas logo percebeu que isso era parte do processo de cura dela. No entanto, nem tudo eram flores. Um dia, Carlos chegou em casa e encontrou Marina conversando animadamente ao telefone. Ele não conseguiu evitar sentir um ciúme doentio. "Que era?" perguntou, tentando disfarçar a desconfiança. Marina olhou para ele, surpresa. "Era só um colega de trabalho, Carlos. Você precisa confiar em mim." Aquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Sua mente o traía, criando cenários onde Marina o abandonava para sempre. No dia seguinte, ele agiu de forma impulsiva e foi até a agência onde ela trabalhava, inventando uma desculpa para velar. Marina ficou constrangida e, mais uma vez, eles discutiram. "Você não pode controlar minha vida, Carlos," ela disse, com lágrimas nos olhos. "Se continuar assim, não vamos conseguir seguir em frente." Carlos percebeu que estava repetindo os mesmos erros. Ele pediu desculpas, mas sabia que precisava fazer mais do que isso. Decidiu então buscar terapia individual para lidar com suas inseguranças e ciúmes. Aos poucos, começou a entender que o amor não era sobre posse, mas sobre parceria e respeito. Enquanto isso, Marina enfrentava seus próprios desafios. No trabalho, ela se destacava, mas a pressão era grande. Um dia, ela recebeu uma proposta para trabalhar em uma grande empresa na capital. Era a oportunidade que ela sempre sonhara, mas isso significaria se mudar e deixar Carlos para trás. Ela ficou dividida. Por um lado, queria seguir seus sonhos. Por outro, não queria desistir do casamento que estava tentando salvar. Quando contou a Carlos sobre a proposta, ele ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele disse: "Eu não quero segurar você, Marina. Se isso é o que você quer, eu vou te apoiar." Marina ficou surpresa. Era a primeira vez que Carlos colocava as necessidades dela acima das suas. Ela decidiu aceitar a proposta, mas com uma condição: Carlos iria com ela. "Vamos começar de novo, em um lugar novo, onde possamos construir algo juntos." Carlos concordou e juntos eles se mudaram para a capital. O início foi difícil. Carlos teve que se adaptar a um novo emprego, e Marina estava imersa em seu novo desafio profissional. Mas, aos poucos, eles encontraram um equilíbrio. Aprendiam a se comunicar melhor, a dividir as responsabilidades e a celebrar as pequenas vitórias. Um ano depois, em uma noite de verão, Carlos levou Marina para jantar em um restaurante à beira do rio. Lá, ele se ajoelhou e pediu que ela se casasse com ele novamente. "Eu não quero apenas recomeçar, Marina. Eu quero fazer tudo certo desta vez." Marina sorriu, com lágrimas nos olhos, e disse sim. Eles renovaram seus votos em uma cerimônia íntima, cercados por amigos e familiares. Desta vez, as promessas foram feitas com um entendimento mais profundo do que significava amar e ser amado. Anos depois, Carlos e Marina olhavam para trás e viam como aquela crise havia sido um ponto de virada em suas vidas.
Eles haviam aprendido que o amor não era sobre perfeição, mas sobre perseverança. E, ao lado do rio que cortava a cidade onde tudo havia começado, eles sabiam que haviam encontrado não apenas um ao outro, mas também a melhor versão de si mesmos. E você, o que achou da história de Kolos e Marina? Consegue se identificar com algum dos personagens ou situações? Deixe nos comentários o que pensa sobre o poder do perdão, da mudança e do amor que resiste às adversidades. Compartilhe esta história com alguém que possa se inspirar nela ou que esteja passando por um momento difícil. Às vezes, uma simples mensagem pode fazer toda a diferença. Responda: se você estivesse no lugar de Marina, teria dado uma segunda chance a Kolos? E se estivesse no lugar dele, o que faria para provar que mudou? Não se esqueça de curtir, ativar o sininho de notificação. Juntos, podemos espalhar mensagens de esperança e superação.